Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre canais de feedback. Os canais de feedback são a melhor porta de entrada para pautas quando a gente está falando de comunicação interna. Quando você tem um canal de comunicação com seu colaborador, seja ele de forma direta ou indireta, que é quando você usa um canal de comunicação, quando você fala diretamente com a pessoa, eu chamo isso de monólogo, né? É aquela comunicação top-down, é que está vindo de cima para baixo, é que eu, empresa, falo para o meu colaborador. Mas quando a empresa é adepta do diálogo, que é além desses canais de comunicação diretos e indiretos, você tem o canal de retorno, você tem uma infinidade, um canal sem fim de pautas e assuntos de interesse da sua audiência. Algumas empresas, quando chegam em determinado ponto da comunicação interna, começam a achar difíceis pensar em assuntos de interesse para o colaborador. Ah, será que esse assunto eles vão gostar? Será que esse assunto seria de interesse? Será que isso aqui vai dar engajamento? Será que essa audiência está interessada em discutir esse problema? É muito mais fácil quando você tem esse canal aberto, porque em vez de você ficar supondo assuntos de interesse para suas equipes, né, para os seus colaboradores, você filtra dali, daquelas mensagens, daquele canal de feedback, aqueles assuntos que mais se repetem, né, que mais são abordados ou trazidos pelos colaboradores. Isso quando está falando de uma comunicação de assuntos variados de interesse. Mas quando você usa os canais de feedback para criar campanhas com um objetivo estratégico. Então, dentro da metodologia de comunicação, a gente trabalha numa primeira etapa a comunicação integrada, depois a comunicação engajada e numa terceira fase a comunicação estratégica. Em todas essas etapas, os canais de feedback devem existir, porque eles inclusive são o termômetro para saber se a sua comunicação está atingindo os objetivos, né, as metas ali a serem atingidas. Mas quando a gente tem a comunicação já preparada, né, integrada e engajada, e a gente já está se inserindo na comunicação estratégica, um dos exemplos é usar a comunicação para atingir, por exemplo, campanhas de redução de gastos, de redução de custos ou de otimização de recursos. Isso é um exemplo de uma comunicação que você usa ela para atingir um resultado de curto prazo bem imediato. Eu tenho um exemplo, há uns anos atrás, é, numa empresa, eles usaram esses canais de comunicação internos para lançar uma campanha de uso consciente dos recursos da empresa, sejam eles desde energia elétrica, até horas extras, até copo plástico, até eventos com clientes ou com parceiros, fazer um evento tão bom quanto gastando menos. E as pessoas elas eram provocadas a pensar melhorias e sugestões para usar melhor os recursos da empresa. E todos os meses, era uma campanha anual, e todos os meses esses canais de feedback que foram abertos para essa apresentação de sugestões, as sugestões eram lidas e aquelas ideias que foram aceitas e implementadas, os colaboradores eles recebiam algum tipo de premiação, de reconhecimento, um bônus, eu não me lembro exatamente qual era o prêmio. E essa empresa especificamente tinha uma área de produção, né, na cidade, ali, industrial, e tinha uma produção que vinha de uma área de fazenda. E essa campanha também foi levada aos canais de comunicação internos que chegavam até essa área de fazenda. E eu me lembro que num mês específico, um colaborador da fazenda, que era responsável pela parte da poda das árvores, sugeriu uma maneira diferente de fazer essa poda usando os mesmos equipamentos e essa sugestão dele foi aceita, foi implementada e a maneira como ele sugeriu fazer essa poda fez com que a empresa economizasse 100 mil reais, mais de 100 mil reais por mês, utilizando os mesmos equipamentos, os mesmos colaboradores na mesma carga horária. Então, esse rapaz conseguiu mostrar para a empresa que fazendo com os mesmos recursos de um jeito diferente, ele conseguia os mesmos resultados, acho que se não até melhores, mas gastando 100 mil reais a menos todo mês. O que eu quero dizer com isso é que quando você abre a possibilidade do seu colaborador falar sinceramente com a empresa, sugerir, seja de forma anônima ou assim, por forma de campanha, a empresa nunca vai ter dúvidas dos assuntos de interesse do colaborador, ela vai ter certeza, porque foi ele que falou.
não vai ser uma especulação, a comunicação não vai trabalhar campanhas em cima de um achismo. E usar a comunicação também de forma bem direta e transparente para alcançar um resultado real também é possível quando a empresa já está num nível de maturidade da comunicação, como era nessa empresa, né? Ela tinha uma comunicação interna muito ativa. Então, usar esses canais de comunicação, esses canais de feedback, sejam eles para seguir no ritmo de publicação da comunicação interna, alinhado aos interesses do colaborador, ou para conquistar um resultado objetivo, já numa linha mais estratégica da comunicação, em todos esses casos, ela é de extrema importância e causa uma sensação de credibilidade em relação à empresa colaborador, porque uma empresa que tem um canal aberto para ouvir, sejam elogios, sejam sugestões de melhoria ou críticas, é uma empresa que realmente tem uma maturidade para melhorias contínuas, para ouvir a opinião do colaborador, e o colaborador tem que se sentir à vontade, confortável para sugerir, para criticar, para emitir a sua opinião. Aí sim a gente tem uma relação sincera, uma conexão sincera e verdadeira entre colaborador e empresa, o que cria naturalmente aquele sentimento de empatia, sentimento de pertencimento e faz com que as pessoas se relacionem de forma muito melhor com seus trabalhos. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!